Olá, seja muito bem-vindo. Iniciamos mais um Repensar e hoje a alegria invade aqui os nossos estúdios, os nossos corações, porque está de volta ao programa uma querida amiga, Gilvanise Balbino, e ela vem nos trazer um livro também muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para repensarmos efetivamente uma série de conceitos, uma série de lições. O livro tem como título O Símbolo da Vida. É muito bom ter você conosco novamente, viu, Gilvanise? A emoção também eu divido com você, porque voltar aqui ao Repensar e reencontrar os amigos que a gente faz ao longo dessa estrada de convivência com você e participar do seu programa, para mim é uma emoção assim incalculável. E para mim também, porque você é muito querida. Hoje nós estávamos até que, antes de começarmos, falando do amor à primeira vista, né? Foi. Que assim, algumas pessoas hoje a gente até entende por que acontece, né? Mas tem pessoas que assim, à primeira vista você fala, esse é amor antigo, né? Com certeza, e tenho certeza que é um amor antigo. Muito bom. Bom, um novo livro, eu nem comentei, mas é uma parceria novamente, Ferdinando e Bernardo, os espíritos que editaram este livro, O Símbolo da Vida, né? Vamos falar dele, porque assim, de imediato eu tenho que dizer que eu amei o livro, ele traz emoção, ele traz lições, ele traz alegria, porque ele também consola, né? Então vamos falar um pouquinho da história desse livro, né, Gil? Esse livro, Isilda, eu costumo sempre dizer que ele emana amor. Sim, é verdade. As pessoas que têm passado por ele e têm me relatado, os relatos que as pessoas me trazem, é o maior exemplo de que esse livro, ele emana amor. Eu acho que eu resumiria ele dessa maneira. Primeiro porque ele resgata Jesus na sua essência. Então, quando você lê, você tem a impressão que Jesus está sentado ao seu lado, na sua sala, ouvindo você, ouvindo seu coração. E ele resgata a história de Pedro apóstolo, de Marcos, e numa linguagem atual, que é o mais importante. Exato, Falando do nosso dia a dia, falando dos problemas que pareciam do passado, mas que são tão recentes, como a gente vê nas histórias que eles trazem, porque cada capítulo é uma grande história. Pois é. E ao mesmo tempo ele mostra um pouco das características dos apóstolos, né? Quando ele fala de Pedro, ele é mais assim incisivo nas coisas. Marcos escrevia o que ele contava, né? O mais interessante que eu vejo da história, que tem essa introdução, é realmente o resgate com os apóstolos, né? Porque quando a gente chega a estudar o cristianismo, dos primeiros evangelhos que a gente vai é o evangelho de Mateus. De Mateus, isso. Porque ele viveu com o Cristo, ele vivenciou essa história bonita de Jesus aqui no chão. Mas Pedro, na verdade, era um pescador. Então, tudo que a gente tem dentro do Evangelho não foi escrito por Pedro, foi escrito por alguém, Sim. porque ele era analfabeto. Isso. Ele era um pescador e era uma pessoa muito simples na sua essência e muito rígida na sua essência. Exato. E Marcos é que deixou toda a história de Jesus Cristo contada por Pedro nos registros do seu Evangelho. Pois é, e ele mostra Jesus de uma forma extraordinária, né? Mostra. E Isilda, eu tinha estudado muito cristianismo por causa dos livros de Ferdinando, pela trajetória de Ferdinando, de Bernard e de Tiago, que são os espíritos que normalmente trazem esses romances. Mas quando eu comecei a estudar Marcos, para mim foi uma grande revelação. Primeiro que é um evangelho fácil de ler, e eu tive assim a alegria de poder, nesse livro que a gente está conversando, deixar o evangelho dele ao final para as pessoas terem um acesso à beleza que é. Primeiro porque ele é simples, ele é objetivo quando ele fala de Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Então todos os exemplos de fé de Marcos, toda a sua expressão de fé, toda a sua renúncia de vida, todo deixar a sua vida de lado para amar Jesus Cristo, foi uma coisa autêntica, foi uma conversão extremamente autêntica
do nosso amigo Marcos, que eu chamo de amigo porque ele vira um amigo depois que você lê o livro. Exatamente. Assim, nossa, agora eu gosto de Marcos, né? Assim, lógico que você respeita, conhece, mas agora parece que realmente ele ficou meu amigo, porque ele contou a história, nós passamos junto com ele, pelo menos nessa leitura, as dificuldades que ele vivenciou, todo o trabalho que ele fez, toda a coragem que ele teve, que ele demonstrou. Então, é muito bom. Você começa a ter vontade de ir lá na Bíblia, estudar um pouco mais também, porque o espírita tem um pouco de receio de ler a Bíblia. Exatamente. Né? Então, vamos ler a Bíblia também, para entender algumas coisas, e até para verificar o que aconteceu, né? E uma coisa importante que eu achei, Ferdinando ele conseguiu trazer nos primeiros capítulos do livro, esse resgate de todos os apóstolos após a passagem de Jesus Cristo. Aonde que estavam todos eles? Né? Bartolomeu seguindo o Oriente. O que Marcos aparecia numa história junto com Paulo, porque existem alguns dogmas em torno de Paulo, né? Porque Paulo foi muito importante em toda a história cristã. A sua transformação, a sua conversão, o abraçar de Jesus Cristo pela fé, por uma causa. Mas Paulo também tinha uma personalidade forte como homem, como pessoa, como credo. E a relação de Paulo com Marcos, além de ser uma relação de ter conflitos e de muito ensinamento, foi com que fez uma separação entre os dois, fazer com que Marcos encontrasse o seu próprio caminho e fosse fazer a fundação da igreja em Alexandria, né? Levar o cristianismo até a região do Egito, que foi para ele um grande desafio. Pois é, e é interessante, né, que eu acho que a gente pode comentar isso no próximo bloco, que mataram Jesus achando que eles matariam a ideia. Aí, a mesma coisa acontece com Marcos. Vamos matar Marcos porque ele está incomodando, né, aos religiosos da época, porque assim a ideia acaba, né, as pessoas param de seguir este homem, né, que seguia aquele outro. E não é assim, né? Não acontece isso. Então, eu acho que é interessante de ler, porque você vê como a ideia, quando a verdade aparece, não tem o que esconder, né? Não tem como proibir, não tem como impedir, né? Como dizem os espíritos, a verdade ela é soberana. Ela apenas adormece um tempo, mas ela é soberana e ela desperta na hora certa, no momento que a gente tem maturidade para entender as verdades, principalmente aquelas que são de Deus. É muito bom, né? Nós vamos para o intervalo, mas já voltamos falando do símbolo da vida e até explicar o que é esse símbolo da vida para você. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro O Símbolo da Vida. Estamos conversando com essa querida amiga que é Gilvanise Balbino. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, que é uma conversa muito importante, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ao consolo, à orientação, e que nós possamos chegar a essas pessoas com um pouco mais de qualidade. Você pode nos auxiliar, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, para que as pessoas se esclareçam, se consolem e se felicitam. E o mundo assim melhora. 0800 12 18 38. Pois é, vamos melhorar o mundo, né? Esse livro também melhora o mundo. Por quê? Porque quando você lê, você vê quanto de transformações nós ainda precisamos fazer, né? Desenvolver isso. Ao mesmo tempo, quanto você já mudou, porque dá para perceber que algumas coisas já também mudaram na sua vida, você já tem outros valores, porque concorda com aquilo que o livro traz, né?
Então, é extraordinário. O conhecimento, né? Jesus fala, né? O conhecimento te liberta, não é mesmo? E tem uma frase do próprio Ferdinando que, assim, eu peço até desculpas, porque eu repito sempre ela em vários lugares que eu vou, mas ela me marcou tanto a minha vida que fala assim, Ferdinando, só sofre na terra aquele que não se instrui. Exato. Claro que o ensinamento não vai tirar a nossa dor, mas vai amenizar, vai fazer a gente ver a vida com outros olhos. Isso. E o que eu achei bacana também que trouxe no símbolo da vida, que quando a gente fala de romance, associa um livro histórico e as pessoas perguntam por que Ferdinando tem esse compromisso tão forte em resgatar a origem do cristianismo. Primeiro que ele fez parte dessa história. E o cristianismo, ele é atual, Isilda. E isso que às vezes a gente tem um preconceito de falar, não, é uma história, eu não quero ver a história. E o Ferdinando conseguiu trazer, além de mostrar Marcos como um homem que sofreu, que teve suas dúvidas, seus conflitos, porque depois que Jesus passou no chão aqui, os próprios discípulos que se transformaram em apóstolos também tinham seus conflitos, as suas dúvidas, as suas dores, e que precisava ter um rumo, as suas escolhas, as suas renúncias. E que ele traz com uma leveza, mostrando que são pessoas comuns, como muitos de nós espíritas, que eu tenho certeza, que trabalham muito seriamente para divulgar a nossa doutrina, o espiritismo. E o cristianismo, ele foi essa raiz, e ele não pode estar ausente das nossas impressões como espíritas, como as pessoas estudiosas. E o que me surpreendeu quando o Ferdinando trouxe, falando assim, eu vou trazer a história de Marcos, porque ele trouxe a de Bartolomeu em Salmos de Redenção. Eu não tinha nenhuma ideia de como que ele faria isso, ou o que tinha por trás desse livro. Primeiro foram as grandes revelações de conhecer aqueles apóstolos que a gente achava que eles não existiam, ou que existiram, mas que fazia parte de uma Bíblia tão distante de nós. E de pessoas que escreveram a história e que foram anônimas. Sim. Que faz com que a gente reflita na atualidade, e não precisa você ter um nome, o que importa é a sua obra. É verdade. Eu costumo dizer, estou aprendendo isso, que o seu sucesso, a sua fama, não é você, é a ação. Exatamente. É a ação que se torna famosa ou que tem sucesso, ou enfim, que se destaca. Porque é o que você faz, não é você, né? Porque se nós aprendemos que Jesus não condenava o pecador, mas só o pecado, então o sucesso é da ação, não é de quem faz. É exatamente É um raciocínio, acho que lógico esse, né? Então, por que nós queremos sempre ter um nome? Quem escreveu? O que ele escreveu é mais importante. O que ele fez é mais importante. Né? Exatamente. E é isso que o livro nos mostra, porque tem uma porção de anônimos aí que trabalharam muito. E isso que eu acho bonito, eu vou falar da obra do Ferdinando como um todo. Ele resgata essas pessoas anônimas da história. Exato. Porque a gente acredita que o cristianismo se resumiu em 12 apóstolos de Jesus. Isso. Mas e o resto das pessoas que estavam em volta dele? A gente tem exemplos aqui, que é Daniel, né, estudando para seguir uma religião. Ele abre mão de tudo, abre mão do pai, da riqueza, porque ele acredita naquela fé, acredita no amor, e ele é que vai fazer com que o nome de Marcos não morra. Exato. E ele vai enfrentar todos os desafios, não por uma fé cega, né, pela fé raciocinada que a gente tanto fala dentro do Espiritismo. Então, cristianismo, espiritismo, eles são quase uma coisa só. Eles só mudam a sua forma de expressão e o ângulo que a gente vê. Pois é, eu acho que Daniel está para Marcos, assim como Marcos está para Jesus, né? É uma continuidade, né? Marcos falou de Jesus, né, tudo o que ele fez, e Daniel seguindo na mesma linha, né? Lógico que Jesus era o caminho. Mas foi através de Marcos que ele chegou a Jesus, né? Só corrigindo o que eu falei do espiritismo e cristianismo, né? Cristianismo é o nosso chão, como espíritas, só para reforçar isso. Mas o que é mais bonito é a gente encontrar no livro mulheres que vencem suas dificuldades, seus amores, calam seus amores e que transformam esses amores em exemplos de vida.
em exemplos de resignação. Sim. Com fé, com coragem, né? E é nesses exemplos de mulheres é que nós mulheres hoje choramos quando lemos, choramos de ver a atitude corajosa, primeiro o sofrimento, mas a atitude corajosa e o quanto nós temos ainda a fazer, né? Que nós podemos, porque se elas puderam, que não tinham as condições que temos hoje, nós podemos fazer até um pouco mais, né? Exato, e às vezes a gente acha que eles são superiores a nós. Exato. E eu escuto 100% do tempo, quando estou em contato com os espíritos, a gente conversando, fazendo a programação dos livros, eles falam, não me exaltem, porque eu sou exatamente igual a você. Então, é um exemplo de humildade, um exemplo que eles são iguais e a gente pode chegar um dia a fazer coisas tão boas e positivas como eles fizeram. Exato. E assim, quando eu comecei na doutrina, eu achava que isso era uma realidade, né? Mas hoje nós vemos que eles estão no caminho deles, no tempo deles, nós no nosso, mas nós vamos continuar e vamos, né, chegar junto em algum momento. Estamos juntos, caminhando juntos, né? Então... E eles sempre nos falam assim, não importa o que a gente foi, o que importa são as nossas ações, o que eu sou agora e o que eu vou deixar para o amanhã. E um dos exemplos bonitos que a gente estava falando há pouco, né, antes de entrar aqui, é falar das mães, das mulheres, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia ou olha para toda essa história, a mulher não existe. Vamos falar disso daqui a pouco? Vamos. Nós vamos para um intervalo e já voltamos falando dessa importância das mães. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Gil Vanise Balbino sobre o livro O Símbolo da Vida. Bom, Gil, Símbolo da Vida. Vamos falar por que esse título? Vamos sim. Quando o Ferdinando colocou, o nome do livro original é Jesus, o Símbolo da Vida. Ele fez uma analogia, Ferdinando, àquela cruz egípcia chamada Anki, porque era a cruz conhecida na oportunidade. Não tem nenhuma mística por trás, não. Era só uma analogia a uma simbologia dos egípcios na época. Porque quando Marcos começou a levar a igreja, fundou a primeira fundação cristã no Egito, que por sinal era um dos maiores berços cristãos naquele momento, por incrível que pareça, olhando hoje, né, não dá nem para acreditar. Isso. E essa cruz, ela tinha uma importância muito grande naquela civilização. Então, quando eles trouxeram o nome do livro, Ferdinando comentou que eles fizeram essa analogia com essa cruz, que era um símbolo egípcio, porque ela representava o símbolo da libertação da vida para os egípcios. E para nós cristãos, Jesus é o símbolo da libertação da vida. Sim. Então, foi uma analogia com esse símbolo que é um símbolo tão antigo que a gente tem na nossa história, que também a gente conta um pouco aí porque nessa pesquisa o que é essa cruz e aonde que ela está inserida dentro dos templos egípcios e aonde ela foi encontrada. Então, mas vamos falar das mães, né? Porque tem uma mensagem que quando você lê, quem tem essa coisa de... A mulher, geralmente a mulher tem, né? Aquela coisa da maternidade, do amor incondicional. Então, quando a gente lê essa mensagem, que é recado às mães, ou recado para as mães, né? Não dá para ler. Você tem que ficar com lencinho enxugando, né? Porque, assim, a importância da mãe, a importância do papel que nós temos, eu acho que da mulher em si, né? Eu achei muito bacana quando a gente conversou um pouco sobre a mãe inserida nesse livro, que são as pessoas anônimas da história. Tanta gente que traz essa expressão que a gente esquece, mas
existiram mães também na época de Cristo. E que também passaram pelas mesmas situações que nós passamos hoje, como mãe, como filho. Isso. Dificuldades hoje, o que muda são os cenários de fundo, mas o roteiro são os mesmos. A história se repete, né? Se repete. E eu achei muito bonito porque Ferdinando ele conseguiu misturar o passado e o presente sem perder a essência do momento histórico e do nosso momento atual. Recado para as mães, Ferdinando trouxe a beleza de um espírito chamado Raquel, que também faz parte da equipe espiritual que Ferdinando coordena, que também é uma escritora espiritual. E ela fala muito ao coração das mulheres. E quando ele e Bernard redigiam essa página, por serem homens, foi muito bonito porque eles pararam e falaram, nós não temos esta competência. E esta passagem, ela não pode ser escrita por mim e nem escrita por Bernard. Aí eles trouxeram a Raquel para fazer justamente, a ilustrar uma mãe, né, a história, na verdade, está em volta de uma mãe, ensinando a uma filha o que é ser mãe. Essa parte do livro bom, todo livro é extraordinário, mas essa parte toca muito profundamente, me tocou muito profundamente, eu falo, sou eu aqui no livro, né? Então, é extraordinário. E ao mesmo tempo, né, Gil, o livro está falando para a gente como se ele estivesse vivendo hoje. Sim. Né? A intolerância religiosa que a gente vê, né? A agressividade geral, né, que nós vivemos hoje e que parece que nós não evoluímos, né? Mas eu acho que são pedaços da nossa evolução que nós temos que vivenciar. Eu não entendo, eu não sei se é isso, né? Mas eu entendo que assim nós temos que passar por determinadas situações para aprendermos mesmo, senão não vamos conseguir aprender. Que é difícil, mas é o caminho, né? Eu escuto sempre do Ferdinando dizer que quando a gente fala de religiões na Terra, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos na nossa primeira infância. Somos crianças aprendendo a dividir os brinquedos, a dividir as nossas coisas. E a religião, na verdade, nenhuma é melhor que a outra. Exato. O que é a base que a gente tem que acreditar como espíritas ou católicos, não importa, é que nós estamos caminhando sobre uma estrada chamada cristianismo, que esse é o caminho que a gente tem que ter claro, e cristianismo é tolerância, é entender ao próximo e é lembrar os dois mandamentos que a gente nunca pode tirar do coração, que é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Pois é verdade. E tirar um pouquinho, porque aqui também ele dá um consolo de tirar o medo e a insegurança. Ah, sim. Que eu acho que também é extraordinário, né? Para você, se você não fizer, você nunca vai aprender. Então, quando ele fala isso, né, que Jesus não nos pede para sermos perfeitos de um dia para o outro, mas que ele nos pede para seguirmos, se nós estamos inseguros, que a gente vá, se a gente estiver com medo, que a gente vá, né? Então, eu achei isso de um consolo e de um estímulo extraordinário. Né? Porque, na verdade, a gente tem medo de tudo, né? E o medo, ele é um medo sagrado. Não sei se você conhece a origem do medo. Não sei se você já leu algo. O medo, ele foi colocado no momento da nossa reencarnação. Então, o medo, ele veio de Deus como um freio para que a gente não cometesse o suicídio a qualquer momento da nossa vida. Então, o medo de morrer era o único medo que vinha por entre aspas, das mãos de Deus como algo sagrado, para que a gente continuasse a vida. Porque como nós somos seres que somos do mundo espiritual, nós não somos desse mundo. Sim. Seria muito ingrato se a gente passasse por uma série de provações, sabendo que a nossa casa não é aqui, e voltar para lá. A qualquer momento a gente cometeria um ato não saudável para as nossas encarnações. Então Deus colocou o medo da morte para que a gente continuasse a nossa vida. Daí, quando o medo veio aqui para a Terra, nós, seres inteligentes que criamos as distorções do medo,
que é o medo que virou síndrome do pânico, os toques, doenças, transtornos e tudo mais. Mas ele, na sua essência, só tinha um. E esse medo de morrer, na verdade, é só para continuarmos a nossa vida até o fim. Por isso que a gente tem que arriscar, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque igual a nós só existe uma pessoa, nós mesmos. Muito bom, eu acho que encerrou com chave de ouro, né? Não? Gil, só agradeço muito a lição que você nos traz e a alegria que é tudo de muito bom, né? Que você nos dá com a sua presença. Eu que tenho que agradecer a você, a sua equipe, as pessoas maravilhosas que estão pacientemente nos escutando, que com certeza são também pessoas divinas e abençoadas. E é uma emoção muito grande estar aqui ao seu lado, especialmente falando desse livro. Muito obrigada. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/TV Mundo Maior ou então facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.